Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou Alessandro Moraes e hoje nós vamos aprender juntos mais um pouco da palavra do Senhor. Nós estamos aí estudando o livro de Efésios e hoje nós vamos estudar o capítulo 5, versículo 21 até o versículo 24, onde nós falamos mais especificamente sobre o papel da esposa dentro do casamento, o papel da esposa em relação ao seu marido. Então essa videoaula é somente para as mulheres casadas e tal? Não, queridos. A palavra de Deus está aí e a palavra de Deus é para todos nós, né? É muito importante a gente aprender ela por completo. Sempre temos que aprender a palavra de Deus por completo e nunca por frações, ok? Para não ficar lacunas em nossa mente, ficar espaços vazios, né? Em nossa mente e assim a gente querer preencher a nossa forma de pensar. Não, temos que saber o conteúdo da palavra de Deus sempre, sempre, sempre por completo, ok? Então, se você é marido, se você é esposa, se você ainda não é casado, fique comigo até o final dessa aula e com certeza você vai aprender assim como assim como Deus usou Paulo para escrever para os Efésios essa carta, a mesma carta também vai ser usada para nós aprendermos muita coisa importante. Ok, pessoal? Bom, hoje é dia 7 de março de 2022, dia que eu estou gravando essa aula. No mundo, ainda continuamos, né, com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ainda não foi nada definido. Em meios, como eu posso dizer, proféticos, está se desenhando, sim, algo parecido com algumas dores de parto, como o próprio Jesus fala, né, lá em Mateus. E antes da vinda dele, ele deu alguns sinais e a gente viria as dores de parto, né? Então pode ser que antes da tribulação seja esse período das dores de parto. Eu não creio que nós ainda estejamos vivendo não período de tribulação, que são aquele período de 7 anos que a Bíblia nos ensina, mas eu creio que nós já estamos vivendo as dores de parto, né? Que é um período antes desses 7 anos. Então eu creio que daqui para frente, assim como começou o ano passado inteiro, né? 2021, nós tivemos aí a pandemia e esse ano agora com essa guerra praticamente nem se fala mais em pandemia, o que está no auge é a guerra. E sempre vai surgir algum assunto diferente, sempre vai surgir agora daqui para frente algum problema para a humanidade, porque é o que o pessoal quer implantar, né? Os governantes do mundo, alguns chamam de a mão invisível, o governo invisível, eles querem implantar o grande reinício, né? The Great Reset, ou o grande reinício. Querem somente uma liderança, querem somente uma moeda, querem unir todas as religiões, enfim. Nós sabemos que tudo isso tem que acontecer para o surgimento do anticristo. Então, todas as coisas que estão acontecendo são bíblicas, Deus está no controle de tudo e eu creio que a nossa geração ainda vai ver tudo isso. Ok, pessoal? Então, nós não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo em não ouvir a palavra de Deus e não aprender da palavra de Deus, não crer na palavra de Deus e principalmente não obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, muitos creem, né, na palavra, mas quais são aqueles que obedecem? Jesus nos falou que aquele que realmente ama verdadeiramente a Deus é aquele que o obedece. Então nós devemos ser obedientes à palavra, como nós já estudamos aqui no próprio livro de Efésios, né? Bom, então minha palavra não perca tempo, né? Você está em dúvida, você está sentindo algo em seu coração, te chamando para você mudar de vida, para você mudar de posição,
para você ser um verdadeiro cristão. O que é ser verdadeiro cristão? Você aprender a palavra, obedecer ela, ser um imitador de Cristo, né? Ter a Ele como seu Senhor, como seu suficiente Salvador. Você está sentindo em seu coração, se entregue ao Senhor, Ele está te chamando, entregue a Ele, né? Confesse que Ele é o único Salvador da sua vida, que você crê e tem vida eterna com Ele. Enfim, queridos, deixa Deus te usar, tá? De modo sobrenatural. Deixa Deus te usar como instrumento precioso na mão dele, porque realmente estamos chegando aí, eu creio, que nos finais aí dos tempos, ok? Final da era, né? Não no final do mundo, muita gente confunde final da era com final do mundo. É o cosmos e o aion. Então nós estamos aí chegando no final dessa era, onde nós teremos aí, depois que acontecer o período da tribulação, o reinado milenar, né? O reino com Cristo. Cristo implantará seu reinado aqui na Terra, ok? Enfim, vamos lá. Isso é um outro assunto. Inclusive, é um assunto que eu já ensinei aqui, né, no canal. Temos aí o curso de escatologia, curso completo que eu ministrei de escatologia. É só você ir na playlist e você vai ver lá o curso de escatologia, onde tem muito mais informações sobre esse tempo que nós estamos vivendo e sobre aquilo que ainda nós iremos viver. Ok, pessoal? Então, gostaria de estar orando com vocês para nós darmos início à nossa aula de hoje. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, ó Pai, por mais esse dia na Tua presença, mais um dia onde o Senhor tem derramado sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão, o Teu amor. Muito obrigado, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo em estar ministrando a Tua palavra, Senhor. Eu agradeço, Senhor, por cada pessoa que está vendo esse curso, cada pessoa que está aprendendo mais a Tua palavra. Ajuda-os, Senhor, não somente a ouvir, a entender, mas ajuda a cada um de nós, Senhor, a obedecer a Tua palavra, a sermos realmente Teus imitadores, a amarmos a Deus sobre todas as coisas, amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, ó Deus. Nós possamos entender, ó Pai, o que é ser igreja, o que é ter comunhão uns com os outros, Senhor, o que é lutar, Senhor, o que é pregar sobre o Teu reino, ó Pai. Fica conosco, ó Deus, nessa aula de hoje, ministra os nossos corações, abre, Senhor, nossos ouvidos, nossos olhos, nossa mente espiritual, para que possamos realmente entender a Tua palavra, Senhor, e ela fique, Senhor, guardada em nosso coração, para que possamos ensiná-la e praticá-la no nosso dia a dia. Muito obrigado por tudo, Senhor, é o que nós te agradecemos e pedimos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, o título da aula de hoje, até mudei um pouquinho aqui, né, que esse é a tela que vai depois para a capa do canal do YouTube, né? Mas nós estamos na lição 20 hoje, lição 20. Então, devemos ser submissos, né? Parte 3, porém, aqui na capa eu pus a esposa no casamento, né? O papel da esposa no casamento, porque nós vamos falar hoje muito sobre isso. Seremos específicos sobre isso. Então você vai ver hoje que muitas ideias, às vezes, que você tinha já ouvido falar sobre, sobre que a esposa deve ser submissa, né? E você acha um absurdo isso. Hoje nós vamos aí esclarecer o que é ser submissa, né? E como Deus, na sua glória, na sua sabedoria incrível, que ele determinou de papel para a esposa. E vale ressaltar, maridos que estão aí também, homens que estão vendo esse vídeo, vale ressaltar que a próxima aula, 21, nós iremos tratar somente sobre o papel do marido no casamento, né? Então hoje nós vamos tratar sobre o papel da esposa e a próxima aula sobre o papel do marido. Então é importante que vocês vejam as duas aulas, ok? É muito importante isso para a família, né? Para o casamento. Uma instituição que Deus criou e que ultimamente, nesse mundo que nós estamos vivendo, nesses tempos que nós estamos vivendo, está sendo aí praticamente dissolvido, destruído, ok? Bom, antes de mais nada, nós vamos dar uma recapitulada na lição anterior. Nós vimos aí, estudamos a lição número 19,
ok? Foi do versículo 8 ao 21 do capítulo 5, onde nós vimos aí que nós devemos ser fruto da luz, né? Como Deus falou, nós antigamente éramos as trevas, né? Não é que nós estávamos em trevas, nós éramos a própria trevas. E agora, convertidos, né? E agora que nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos a luz. Então nós devemos ser frutos da luz, né? O que é ser frutos da luz? A luz que ilumina as trevas deste mundo, ou seja, além de nós nos mantermos em santidade, procurar a santidade a cada dia, nós praticando, né, a bondade, a justiça, praticando sempre a verdade, procurando discernir aí o que é agradável a Deus e o que Deus não é agradável a Ele. Ainda depois de tudo isso, nós temos que expor, ou seja, como luz, nós temos que iluminar as obras ocultas das trevas. E são obras ocultas das trevas? É tudo que é contra a vontade de Deus, ou seja, imoralidade sexual, as impurezas, as obscenidades, né? As conversas tolas, as mentiras, tudo isso são obras das trevas que nós, como cristãos, como frutos da luz, devemos expor isso, ok? Iluminar essas coisas aí, não deixando elas ocultas. Bom, nós vimos aí também que nós devemos viver em comunidade, certo? Viver em comunhão uns com os outros, agindo sempre com sabedoria. O que é agir com sabedoria? É aproveitar ao máximo cada oportunidade diária que nós temos, né? No dia a dia nosso, no trabalho, na escola, dentro de casa, conversando com os vizinhos, para mostrar através das nossas vidas e a nossa conduta, né? Nosso meio de viver, qual é o poder do Evangelho? Poder e glória do Evangelho de Deus. Ou seja, as pessoas têm que olhar para nós, olhar para aquilo que nós fazemos, nosso dia a dia, e entender, ver que há algo diferente em nós, e esse algo diferente é o poder e a glória do Evangelho que nós estamos aprendendo, nós estamos obedecendo e nos transformando, ok? E além de agir com sabedoria, nós devemos também sempre andar no Espírito, vivendo a vida no poder do Espírito e nessa presença transbordante que é o Espírito Santo em nossas vidas. Porque se nós vivemos na presença do Espírito, né, se nós nos enchermos do Espírito de Deus, nós sempre ganharemos ousadia debaixo do controle de Deus. Ok? Nós até fizemos uma comparação na aula passada. Nós temos duas opções, né? Quando a gente quer se encher quando a gente quer resolver um problema, quando aparece alguma coisa difícil na sua frente, algumas pessoas optam por se embriagar, se encher de vinho, se embriagam, né? E aí elas começam a ser desinibidas, né? Até às vezes ousadas, desinibidas, porém elas estão sob o controle da bebida e não sob o controle de Deus. Agora, quando nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus, nós ficamos embriagados diante do Espírito Santo de Deus, nós ficamos ousados sob o controle de Deus, ok? É Deus no controle das nossas vidas. E devemos também, quando estamos sempre em comunidade, né, nos render em submissão uns aos outros por temor a Cristo. Eu já falei o que seria submissão, aula passada, expliquei. Submissão, eu até fiz uma comparação entre você ser obediente e você ser submisso, né? Você ser obediente é você obedecer a uma ordem e cumpri-la. Você foi obediente. Submissão é você obedecer a essa ordem com amor, sem reclamar, sem murmurar, ok? Sem a pessoa que deu a ordem ficar cobrando você, sem você se sentir com raiva. Então, você ser submisso é cumprir as ordens com amor, ok? Então, esse foi o resumo da aula passada, onde nós vimos aí como ser frutos da luz, né? Como vivemos em comunidade, com sabedoria, andando no Espírito e nos rendendo em submissão. Bom, a aula de hoje, então, nós vamos ver sobre os deveres conjugais, né? Está do versículo aí, na verdade, 22 ao 33.
mas nós vamos ver hoje especificamente dos versículos 22 ao 24, né? Onde fala do papel da esposa no casamento. Então, nós vimos na lição anterior que devemos nos submeter uns aos outros por temor a Cristo, né? Nós acabamos de ler aí. Agora, nos versículos restantes de Efésios 5, Paulo aplica este princípio fundamental na relação específica do casamento, né? Entre maridos e esposas, levando em conta que provavelmente não há um relacionamento que tenha maior potencial de conflito do que o casamento. Ou seja, né, um relacionamento entre irmãos às vezes é difícil, relacionamento entre pais e filhos às vezes é difícil, relacionamento entre dois amigos às vezes é difícil, mas um relacionamento entre marido e esposa é o tipo de relacionamento onde surgem os maiores conflitos. Ok, pessoal? Então vamos ler. Eu gostaria de ler com vocês aqui esses versículos que nós vamos aprender hoje, né? E está escrito assim, versículo 22. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele, Cristo, é o Salvador do seu corpo, que é a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido, né? E agora nós vamos aí aprender, né, junto com Paulo, o que é sujeitar-se em tudo, ok? Vamos ver aqui, vocês, esposas, né? E muitas vezes já ouviram essa palavra, inclusive ficaram aí preocupadas ou ficaram com raiva, enfim. Hoje eu tenho certeza que vocês vão entender aquilo que Deus ministrou através da vida de Paulo, quando ele ensinou essa palavra, ok? Então vamos ressaltar que esta é uma aplicação do princípio aprendido em Efésios 5:21, né? Efésios 5:21 que nós lemos é que nós devemos ser submissos por temor a Cristo. Então, essa submissão tem que ser algo recíproco, né? Então, o marido deve sim se submeter à mulher, tanto quanto a mulher deve se submeter ao marido. Então, essa submissão é para os dois lados, ok? Nós vamos aprender aí qual é o papel de cada um. Bom, existem diferentes formas de submissão no casamento, porque os papéis de marido e mulher são diferentes. Então, é esse tipo de submissão que nós vamos aprender hoje, né? Falando sobre o papel das esposas e na próxima aula falando do papel do marido, como o marido deve ser submisso. Bom, versículos 22 a 24, nós já lemos, acabamos de ler aí, né? E uma reflexão aqui. Em uma dança de salão, tem uma dança. Quando um vai para frente, o parceiro vai para trás, o par vai para trás, ok? Portanto, se o homem vai para frente, a mulher tem que ir para trás. Isso não é óbvio, né? Porque se os dois forem para frente, o que vai acontecer? Né? Vão se colidir. Então, às vezes, para algumas mulheres, isso aí parece ser injusto. E elas se perguntam, por que é eu que tenho que ir para trás? Posso até entender que os dois não podem ir para frente, pois certamente acabarão batendo um no outro. Mas por que eu? Eu tenho que ir para trás? Então, a resposta, né, desse pensamento, dessa pergunta é porque é assim que Deus queria que fosse desde o começo. Né? O fracasso de um entre dois casais, ou seja, 50%, né? Na atualidade, nos dias que nós vivemos hoje, prova que o método do século XXI não está funcionando muito bem, certo? A humanidade está fazendo escolhas erradas e cometendo muitos erros.
E um desses erros é atropelar a mulher, atropelar o papel do marido como líder, né? Então, o líder é o marido. O versículo 22, nós já lemos, diz assim: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Né? Então tem uma prerrogativa aí. A esposa não está sujeita ao seu marido porque ele é um ser humano maravilhoso e perfeito. Não é por causa disso que a esposa se sujeita ao marido. Mas a esposa se sujeita ao marido porque ela tem um relacionamento prévio com Jesus, com o seu Senhor. Então, por ela ter esse relacionamento com Cristo, ela deve ser obediente, e aí a palavra de Deus diz a ela que ela deve se sujeitar ao seu marido. Então a frase como ao Senhor não significa que a mulher deve adorar a seu marido como se ele fosse Cristo. Não é isso. Mas que ela deve se submeter ao seu marido para agradar a quem? Ao marido? Não, para agradar ao seu Senhor, para agradar a Cristo. Então, quando a mulher está se submetendo ao marido, ela não está fazendo isso para agradar o marido, está fazendo isso para obedecer a palavra de Deus e para agradar a Jesus Cristo. Né? E um sentido mais exato da palavra submissão seria o quê? Segundo Ray Stedman, colocar-se voluntariamente sob a autoridade de alguém. Lembra que eu ensinei sobre você fazer as coisas com amor? É isso. É você se colocar voluntariamente, sem pressão, né? Sem a pessoa ter que ficar em cima de você. Você vai fazer aquilo voluntariamente com amor, né? Então isso que significa submissão. Então submissão não quer dizer que você tem que ficar aí dizendo: sim, querido, tudo que você disser será feito, querido. Né? Sim, meu amo, meu amor, meu Senhor. Não é isso, né? Às vezes até minha esposa às vezes brinca comigo dessa forma aí. Mas não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que Deus quer para as mulheres, né? Você ser submisso significa que quando o marido e esposa, né, quando os dois não estão de acordo em uma decisão, porque o normal seria os dois pensarem de uma mesma forma, né? Verem com uma mesma visão. Mas quando existe uma discussão e quando os dois não estão de acordo numa decisão, então o papel da esposa é o quê? Se submeter à decisão, à direção do marido. Então, quando os dois não concordam em algo, a esposa deve se submeter à decisão do marido. Mas aí a esposa pode perguntar assim: mas e se eu que tiver certo e ele que tiver errado? Bom, nesse caso, obedeça a Deus. Né? Afinal, essa é a responsabilidade sua de esposa para com o Senhor. Então, mesmo que você tenha certeza que você está certa naquilo que vocês estão discutindo, mas o seu marido definiu outra trajetória, outras escolhas, você deve obedecer a Deus, ou seja, acatar a decisão final do seu marido. E quanto ao seu marido, né, se realmente ele estiver errado, ele vai ter que prestar contas com Deus, porque Deus foi quem confiou a ele a liderança. Então ele como líder deve ser o quê? Sábio. Né? Nós aprendemos isso na aula passada, olha aí. Nós devemos ser o quê? Sempre agir com sabedoria, nós devemos sempre andar no espírito e sempre nos submeter uns aos outros. Então o marido deve ter essas três qualidades para viver em comunhão com sua esposa. Então tem que ser sábio, porque as suas decisões, a sua esposa vai se submeter à sua decisão, e se for uma decisão errada que você tomou, você vai ter que prestar contas com Deus, ok? Mas o papel da esposa, da mulher, é se submeter à decisão final do marido. Pode ser difícil? Sim, muitas vezes, ou sempre ser difícil. Deixar que o marido seja o chefe da casa. Mas
Foi para isto que Deus o fez, que Deus fez o homem, que Deus fez o marido, para ser o cabeça, né, do lar. E quando nós seguimos o plano de Deus para o casamento, quer você entenda esse plano ou não, nós temos muito mais possibilidades de vivermos felizes, ok? Então, a felicidade depende muito de nós obedecermos a palavra de Deus, cada um com o seu papel no casamento. E talvez você esteja pensando assim: poxa vida, nós estamos aí no ano 2022, né? Século 21. Então, não estamos mais na Idade Média. Essa época da esposa ter que se submeter ao marido já passou há muito tempo, certo? Tá certo. Agora então voltemos ao tempo da criação, quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher. E vamos perguntar a Deus, o Criador, o autor do casamento, porque foi ele que projetou. Ele sabe muito bem como fazê-lo funcionar de modo eficiente, né? Será que a gente não entende isso? Que foi Deus que criou o homem, Deus criou a mulher, Deus que instituiu o casamento, a família, e ele sabe a melhor maneira de fazer o casamento funcionar de modo eficiente, ok? Então, o que que Deus diz? Então, o Senhor, lá em Gênesis 2:18, né? O Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie, né? Que o torne completo, que seja um com ele e lhe corresponda. Então foi isso que Deus falou na criação. Alguém que o auxilie, que o torne completo. Então, queridos e queridas, não é para a esposa ser rival ou escrava do seu marido, né? Vamos deixar isso bem claros, né? Os maridos aí também estão vendo a aula, então a esposa não é nenhuma rival sua ou escrava. Ela deve ser o quê? Sua parceira fiel e leal, para vocês dois trabalharem juntos e vocês alcançarem os objetivos e metas que vocês estabeleceram para a sua vida juntos, ok? Então vocês devem alcançar as conquistas que vocês pensaram, que vocês planejaram, que vocês estabeleceram trabalhando juntos. O marido tem o papel da liderança, mas isso não vai diminuir em nada o valor da mulher, ok? O marido, ele é incompleto sem ela. E é exercendo esse papel de parceira do seu marido que a esposa vai encontrar a sua realização, né? Segundo uma citação, essa citação de Ray Stedman. Para a esposa se sentir realizada, ela tem que ser a parceira fiel do seu marido. Então, submissão é uma obediência inteligente com uma atitude bela e cristã e nada tem a ver com inferioridade, né? Porque muitas mulheres, quando ouvem essa palavra, somente o versículo, né? Às vezes em algumas pregações é dito que a mulher deve ser submissa ao marido e ponto final, né? Ela se sente inferior, mas não tem nada a ver com isso. Você está vendo aí, diante dessa lição que Paulo nos deixou, Paulo escreveu nos livros de Efésios, que a mulher não é inferior em nada. A mulher, ela é a parceira fiel e leal do marido. Ela é quem Deus criou para se unir ao seu marido, para completar o seu marido, ok? Então, você não é inferior por ser submissa ao seu marido, não, tá? E para viver isso, para entender isso que nós estamos ensinando aqui hoje, a mulher tem que ser uma mulher madura, né? Segundo Liza Terkeust, em seu livro O Livro das Virtudes da Mulher, ela comenta que a mulher tem 3 opções, ok? Vamos ver quais são essas 3 opções,
segundo Liza. Primeira opção, submeter-se com amor ao seu marido e apoiá-lo em sua liderança, né? E de acordo com a palavra de Deus, é a melhor opção que nós estamos vendo. Segunda opção, submeter-se com má vontade ao seu marido. Aí já não é mais submissão, mas está sendo simplesmente obediente, né? Tendo atitudes como fazer bico, ficar de mau humor, indiferença, fazer uma hostilidade não verbal e até, né, aquela generosidade do tipo, ah, viu? Eu não disse, eu estava certa. Eu não disse que eu estava certa, né? Caso a decisão que o marido tomou não tenha dado certo. Então essa é uma segunda opção. E a terceira opção é não se submeter de forma nenhuma, né? E você sempre vencendo a batalha, a mulher, a esposa, vencendo. Eu não disse que eu ia fazer assim, eu fiz, né? Mas com isso você com certeza estará o quê? Minando e destruindo o alicerce do seu casamento, ok? Você está vencendo a batalha? Está vencendo essa batalha. Mas na verdade quem vai vencer a guerra é Satanás. Porque o intuito de Satanás é matar, roubar e destruir. E principalmente destruir a família, destruir o casamento. Se você não for submissa ao seu marido, às decisões dele, você vai estar contribuindo para isso, ok? Você vai estar destruindo o alicerce do casamento. Então, segundo Liza, tem essas três opções, né? E a melhor opção, sem dúvida nenhuma, de acordo com a palavra de Deus, é você se submeter com amor ao seu marido e apoiá-lo em sua liderança. Esse é o papel para qual Deus lhe criou, né? O versículo 23 diz assim, de Efésios 5: Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, e é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então, a igreja, a comunhão, né? E a igreja, quando a gente fala igreja, estamos falando de homens e mulheres, é o corpo de Cristo. E Cristo é o líder, Cristo é o cabeça, é o líder da igreja. Então a igreja, nós, homens e mulheres, devemos o quê? Nos submeter a Cristo. Então, da mesma forma que a igreja se submete a Cristo, a mulher deve se submeter ao seu marido e ao seu cabeça. Então, Deus tinha planos especiais para a mulher, mas ser a chefe da casa não era um deles, né? O plano de Deus está claramente determinado também em 1 Coríntios 11:3, que diz assim: Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. Então, o homem tem um líder. Quem é esse líder? Cristo. E o cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Hein? Então, há aí uma hierarquia, né? Então, cabeça é Deus sobre Cristo. Cristo é o cabeça do homem. E o homem é o cabeça da mulher. Ok? Então, é bom nós entendermos que não é simplesmente você que está submissa ao homem, ao seu marido, por ser seu esposo. Não, o homem também deve ser submisso a Cristo. Amém? Então, isso de modo algum está baseado em um estado de inferioridade da mulher, mas na o quê? Na estrutura funcional dada por Deus para a família e para a igreja, ok? Porque o homem e mulher são essencialmente iguais perante os olhos de Deus, mas possuem diferentes funções, né? Depois, se vocês quiserem ler, Gênesis 1:27 e 1 Timóteo 2, do 12 ao 15, né? Então, o homem e a mulher são essencialmente a mesma essência, criação de Deus, mas Deus determinou funções diferentes para cada um, para que haja o quê? Harmonia no casamento, né? Então, a mulher nunca está num lugar inferior quando ela está no lugar que Deus determinou para ela. Então é bom a mulher entender isso.
ser submissa ao marido não é ser inferior. Você estará simplesmente cumprindo o lugar que Deus determinou para você estar. O versículo 24 diz assim: assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então, sim, as mulheres devem se submeter a seus maridos em tudo, mas isso não quer dizer que não há exceções a essa regra. Por quê? Não foi Deus que determinou? Estamos lendo lá a palavra de Deus que diz que as mulheres devem ser sujeitas, se submeter em tudo. Agora você está querendo dizer para mim, então, que há exceções dessa regra? Por que há exceções dessa regra? Porque, infelizmente, há maridos que não são sábios. Há maridos que não andam embriagados no Espírito Santo do Senhor. Então, são maridos que abusam de drogas, bebidas, álcool, e representa até um perigo para sua esposa, para seus filhos, para a família. Há maridos que cometem violência, espancam esposa e filho. E há maridos também que exigem, querem que a sua esposa faça coisas que são moralmente erradas. Então, nesses casos, você não deve se submeter realmente ao seu marido. São exceções que existem. Por quê? Porque a mulher, lembra que no início lá do versículo 20, no versículo nós dizemos que a mulher deve se submeter a Cristo, no versículo 22. A mulher deve se submeter-se a Cristo em primeiro lugar. E a sua obediência a Ele, a Cristo, e a sua liderança moral deve prevalecer sempre. Ou seja, você deve ser submissa ao seu marido, desde que as decisões do seu marido não venha sobrepor aquilo que Cristo quer para nossas vidas. Vocês estão me entendendo? Então você deve ser esposa, submissa ao marido, obedecer ao marido, ajudar o marido, sim. Desde que as decisões do marido estejam dentro das decisões que Deus ordenou para ele, que Deus ordenou para a família. Por isso que o marido deve estar submisso a Cristo. Então, marido, nós vamos ver isso na próxima aula. O marido deve se submeter a Cristo. Se o marido é uma pessoa sábia, usa de sabedoria e está debaixo do Espírito do Senhor, aprendendo a palavra de Deus constantemente, as decisões que ele tomar, com certeza estarão dentro da palavra de Deus. E você pode se submeter a ele tranquilamente. Agora, se seu marido está indo contra nas decisões dele, está indo contra a palavra de Cristo, aí então é uma exceção a essa regra que Deus colocou. Por quê? Porque se você se submeter ao seu marido nessas coisas erradas, você não vai estar se submetendo a Cristo e sempre estará em primeiro lugar em nossas vidas. Ok? Então aí agora você pode até, começar a repensar. Então chegou a parte que eu queria. Então não é em tudo que eu vou me submeter ao meu marido, mas quando ele estiver claramente fazendo algo fora da vontade de Deus, então eu não devo me submeter. Então, queridos, casamento, a união entre o homem e a mulher que Deus instituiu, é algo estrutural, é algo que Deus criou e é algo que Ele colocou a forma melhor de se viver para o casal e a família ser feliz. Então, nós vimos aí que a forma estrutural é Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Agora, se tiver uma parte aí dessa estrutura, no caso o homem, que não se submete a Cristo, não tem a Cristo como seu cabeça, vai com certeza influenciar no seu casamento, no seu relacionamento com a sua esposa. Provavelmente a esposa não vai se submeter em todas as decisões do marido e aonde criam-se,
os ambientes de discussões, de agressões e de separações. Ok, pessoal? Espero que eu tenha me feito entender. Bom, e agora nós vamos ver aí 3 razões, né? 3 razões para a mulher se submeter ao seu marido. Primeiro, porque é uma ordem de Deus, como está também em 1 Pedro 3:1, que diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Veja bem, queridos, vamos entender. Não acabei de falar no slide anterior que se o marido estiver fazendo algo contra a vontade de Deus, a mulher não precisa se submeter. Por quê? Porque ela primeiro deve ser submissa a Cristo. Ok. E agora nós estamos vendo aqui que, Pedro falando que a mulher deve se sujeitar ao seu marido, mesmo que ele não obedeça a palavra. Ok? Mas existem situações de maridos que ainda não se converteram, maridos que não conhecem a palavra de Deus, porém que não exigem coisas absurdas, coisas tão erradas assim das suas esposas, a ponto delas pecarem contra Cristo. Então as esposas também têm que ter sabedoria aqui, se o seu marido não for um cristão, ok? Se seu marido for cristão, ele deve estar debaixo da palavra de Deus e tendo Cristo como seu Senhor. Se o seu marido ainda não for cristão, ele ainda não conhece a palavra e não obedece a palavra, você tem que procurar ser sujeita a ele, para ele enxergar que há algo diferente em você que já é cristã. Então você tem que, às vezes, ganhar o seu marido não pelas muitas palavras, mas pelo seu dia a dia, pelo procedimento, por aquilo que você faz para com ele. Mas o que Pedro fala aqui? Observando sempre a conduta honesta e respeitosa de vocês, ok? Então sempre, tudo que vocês fizerem com seu marido, mesmo ele não sendo cristão, tem que ser uma conduta honesta e respeitosa. Bom, segunda razão aí para a mulher se submeter ao seu marido. Para que o homem possa ser homem, ou seja, desempenhar seu papel masculino na família. A liderança é parte da masculinidade dele, instituída por Deus. Então, o homem só deve ser um homem completo se ele for o líder. Ele não pode liderar se você não for submissa. Então, se você não for submissa ao seu marido, ele não vai conseguir liderar e não vai conseguir exercer o papel que Deus determinou para ele. E a terceira razão é para que você, mulher, possa ser mulher, desempenhando o papel instituído por Deus. Não há uma mulher liderando o casamento que esteja completamente e realmente feliz. Não, mas eu conheço um casal onde a mulher é quem lidera, Dá para a gente ter toda a certeza, a gente enxerga que ali naquele casal é a mulher que está à frente, é ela que impõe as coisas. Tudo bem, mas será que ela é realmente feliz? Não é, porque Deus não determinou assim. Deus não fez o casamento para ser dessa forma, ok, pessoal? Então vamos ver aqui, estamos finalizando quase já. 10 mandamentos para a esposa. Quais são esses 10 mandamentos para a esposa? Primeiro, aprenda o verdadeiro significado do amor. Segundo, desista de seus sonhos de um casamento perfeito e lute por um bom casamento. Terceiro, descubra as necessidades pessoais e singulares do seu esposo e tente satisfazê-las.
Quarto, abandone a tendência de ser possessiva e ciumenta. Quinto, abandone toda a esperança de mudar seu marido através de crítica e ataque. Né? Não é assim que a mulher vai mudar os procedimentos do marido, criticando e atacando, mas sendo submissa com amor. Sexto, faça elogios e mostre apreciação por ele. Né? Sétimo, viva dentro do orçamento dele, do orçamento financeiro que vocês têm como família. Oitavo, não pregue para o seu marido, mas o auxilie com base nas escrituras. Né? Tenha sabedoria na hora de conversar e expor alguma coisa, quando você vê que ele está fora da palavra de Deus. Nono, vença o complexo de Cinderela, né? Ou de princesa. A vida não é assim como um desenho, como um filme. Décimo, abandone qualquer ideia pré-concebida de como os homens são. Ah, todos os homens são iguais. Ah, todos os homens são assim. Todos os homens agem desse jeito. Não, abandone essa ideia pré-concebida e descubra como o seu marido é. Uma singularidade, né? Como o seu marido é e não como todos os homens são. Okay? Então, chegando ao final dessa aula, né? Muitas vezes as mulheres são tão insistentes que seus maridos cedem aos seus desejos. Elas então se sentem vitoriosas por conseguir as coisas do seu jeito. Ah, olha só, insisti tanto que eu consegui. Talvez se sintam vitoriosas por uns 20 segundos, né? Até perceberem que estão roubando dos seus maridos o papel que Deus lhes deu como líder e como chefe da casa. Então, pessoal, essa foi a nossa lição de hoje, né? Lição número 20. Vimos aí o livro de Efésios, capítulo 5, dos versículos 22 a 24, onde estudamos especificamente o papel da esposa no casamento. Não percam a próxima aula, aula 21, onde nós vamos estudar o papel do marido no casamento, né? Assim como nós tivemos aí esse último slide, 10 mandamentos para a esposa, nós vamos também depois ter os mandamentos para o marido. Marido, não pense que o pior papel, ou mais difícil, vamos dizer assim, de se entender, de se aceitar, seja da esposa. Não. O papel mais difícil é o nosso, de marido, ok? Então, a aula que vem, aula muito importante para todos nós, onde Deus com certeza vai nos ensinar mais sobre como sermos realmente felizes numa família, num casamento, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, deixe seu like no vídeo, compartilhem. Se você não é ainda inscrito no canal, se inscreva. Isso ajuda, né? Esse vídeo, essa aula a ser espalhado para outras pessoas também, e todos nós aprendemos a palavra de Deus juntos, porque o meu objetivo desse canal é isso, é ensinar a palavra de Deus para o maior número de pessoas. Bom, pessoal, vamos estar orando para encerrar a nossa aula de hoje. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa aula, por mais esse ensinamento da tua palavra para nós. Que nós a cada dia possamos, ó Pai, nos submeter a Ti, que é o nosso cabeça, Cristo, aquele que nos criou, aquele que nos formou e aquele que com certeza sabe o melhor para nossas vidas. Que o Senhor realmente possa trabalhar em nosso coração e principalmente, Senhor, em nossas vidas conjugais, que possamos obedecer a Tua palavra para continuarmos, Senhor, sendo famílias, sendo casados, Senhor, para que nós possamos ser realmente o fruto da luz, que nós possamos iluminar e dar sabor a esse mundo, Senhor, que as pessoas possam olhar para nós, para o nosso casamento e possam enxergar uma diferença. E essa diferença é porque conhecemos a Ti como Senhor e Salvador de nossas vidas, conhecemos a Tua palavra e obedecemos a Tua palavra, Deus. Abençoa-nos durante essa semana, ó Pai. Nós oramos também pelo povo da Ucrânia, Senhor. Oramos por todo o resto das nações que sofrerão sanções, sofrerão prejuízos, porque a guerra sempre traz prejuízos para todos, ó Deus.
Sabemos que o Senhor está no controle de tudo, por isso nos dá, Senhor, fé. Nos dá, Senhor, muita fé para que possamos orar, para que possamos passar pelo que tivemos que passar, sempre te amando e nunca te rejeitando, Senhor. Obrigado, Senhor, mais uma vez. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. É isso aí, pessoal. Um abraço para todos vocês. Até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Graça e paz a todos.